Imagine caminhar por ruas onde não existem ruas, onde o som dos motores é substituído pelo deslizar lento de gôndolas e o ar carrega o cheiro de maresia misturado ao perfume caro dos turistas que acreditam estar no lugar mais romântico do mundo. Veneza, a cidade que flutua, ou pelo menos é isso que o mundo acredita. Mas e se eu te dissesse que essa beleza encantada está afundando, centímetro por centímetro, como uma mentira contada há séculos? A cada passo sobre as pedras antigas, você pisa sobre um corpo morrendo lentamente. Veneza é como uma mulher de beleza inigualável, maquiada para esconder as rugas da idade, os colapsos invisíveis e as lágrimas que o tempo deixou. Atrás das fachadas coloridas e das máscaras de carnaval, há rachaduras, infiltrações e uma dor silenciosa que os visitantes não veem, ou preferem não ver. As águas que refletem o pôr do sol também carregam o eco de uma tragédia. Os sinos das igrejas tocam não só para anunciar o meio-dia, mas para lembrar que o tempo está acabando, porque a cada ano Veneza afunda cerca de 2 milímetros. Pode parecer pouco, mas em algumas décadas ela pode estar completamente submersa, e ninguém fala sobre isso. Quanto tempo uma cidade pode resistir antes de ser engolida pelo mar que a fez nascer? Essa é a pergunta que os venezianos mais velhos evitam responder. Eles sabem que a cidade não está apenas afundando na água, está afundando na própria vaidade humana. Enquanto os turistas levantam seus celulares para capturar a foto perfeita, a cidade grita por socorro. As casas, erguidas sobre pilares de madeira há quase 1000 anos, estão se decompondo. O sal das marés corrói as fundações, e as inundações, que antes eram raras, agora se tornaram parte da rotina. O fenômeno tem nome, água alta, mas para os moradores é mais do que um termo técnico. É um pesadelo que chega sem aviso, invadindo as portas, os mercados, as igrejas e a dignidade. Imagine abrir a janela e ver o chão da sua casa submerso em água barrenta, ver o reflexo do teto boiando sobre o seu próprio lar, ou sair pela manhã com botas de borracha enquanto turistas tiram fotos sorrindo, achando bonitinho o cenário de tragédia. Uma senhora chamada Lucia, que vive há 70 anos no bairro de Dorsoduro, certa vez disse: "Eles acham que isso é Veneza, que é charmoso, mas o que eles não sabem é que cada vez que o mar sobe, ele leva um pedaço da nossa alma junto." Essa frase ecoa como um lamento coletivo. Veneza virou um espetáculo, um palco montado para quem compra ingresso. Mas esquece que há gente vivendo por trás das cortinas. E há algo ainda mais profundo. A cidade não está sendo apenas destruída pela natureza, mas pela ganância humana. O turismo em massa trouxe riqueza, mas também trouxe peso. O peso de milhões de corpos atravessando pontes frágeis, de cruzeiros gigantes que despejam toneladas de poluição nas águas estreitas, e de uma economia que só sobrevive se continuar vendendo uma ilusão. Veneza não é apenas uma cidade, é um espelho do mundo moderno, belo, superficial e exausto. É o retrato da humanidade tentando sustentar o impossível, uma beleza eterna em um planeta que desaba. E há algo profundamente simbólico nisso. Veneza foi construída sobre a água, o elemento mais instável e mutável da Terra. Talvez isso sempre tenha sido uma metáfora sobre nós mesmos. Criamos civilizações sobre o efêmero, construímos sonhos sobre areia movediça e fingimos que o tempo não existe. Mas o tempo está ali, correndo, por baixo das tábuas úmidas, sussurrando em cada canal, lembrando que nada que é belo permanece intocado. Quando o sol se põe, a cidade se transforma. As sombras dançam sobre as fachadas renascentistas e as luzes douradas refletem nas águas, criando a ilusão de que tudo está bem. Mas se você olhar mais fundo, vai perceber o medo de desaparecer. E é aqui que a pergunta filosófica se impõe. Será que Veneza está sendo destruída ou apenas devolvida àquilo de onde veio? Porque a verdade é que a cidade nunca pertenceu à Terra. Ela sempre foi um sonho humano, tentando desafiar a gravidade da realidade. Um lembrete de que toda beleza tem um preço e que a natureza, cedo ou tarde, cobra sua dívida. Enquanto turistas continuam tirando fotos, há engenheiros tentando salvar o impossível. O projeto MOSE, um sistema de comportas móveis para conter o avanço do mar,
custou bilhões e décadas de polêmicas, corrupção, atrasos, falhas técnicas, como se até a própria tentativa de salvação estivesse contaminada pelo mesmo pecado que a levou ao abismo, o excesso. Talvez Veneza não precise ser salva, talvez precise ser compreendida, porque o que está afundando não é apenas uma cidade, mas a nossa relação com o tempo, com o poder e com a beleza. Você já reparou que toda civilização que tentou se tornar eterna acabou enterrada sob sua própria glória? Roma teve seu império, Paris teve sua revolução, Veneza teve sua água. E talvez o maior ensinamento dela seja esse: nada flutua para sempre. Então, da próxima vez que você olhar para uma foto de Veneza, lembre-se, aquela luz dourada pode ser o reflexo de um pôr do sol, ou o último suspiro de uma cidade que um dia acreditou poder enganar o mar. Se você quiser entender o que realmente está afundando, não apenas em Veneza, mas em nós, continue acompanhando essa jornada, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga o turismo, a economia e a própria ideia de paraíso. Quantas pessoas você acha que visitam Veneza todos os anos? 1 milhão? 5 milhões? Tente imaginar 30 milhões. 30 milhões de passos sobre pontes frágeis, 30 milhões de câmeras piscando diante das mesmas fachadas, 30 milhões de vozes ecoando nos mesmos becos onde antes reinava o silêncio da maré. Agora imagine o som dessas multidões substituindo o canto dos gondoleiros, o riso das crianças, o sussurro dos pescadores que contavam histórias sobre o mar. Veneza, a cidade dos amantes, transformou-se no palco do mundo e seus habitantes em figurantes cansados. Os venezianos chamam isso de a invasão invisível. Invisível porque ninguém quer enxergar o que ela causa. O turismo é como uma maré humana que sobe todos os dias, inunda as praças, ocupa os becos e, quando recua, deixa um rastro de lixo, cansaço e silêncio. Uma senhora chamada Giovanna, dona de uma pequena padaria perto da Piazza San Marco, disse certa vez, com os olhos marejados: "Eles vêm e vão, mas nós ficamos para limpar o que sobra." Enquanto os visitantes brindam com prosecco e publicam fotos com legendas como Cidade dos Sonhos, o morador comum paga o preço de viver num pesadelo cotidiano. As rendas sobem, os aluguéis se tornam impossíveis, as mercearias fecham para dar lugar a lojas de lembranças e máscaras chinesas. O pão fresco cede lugar aos souvenirs, e a alma da cidade se dissolve em vitrines que brilham sob luz artificial. As ruas estreitas que antes ecoavam passos tranquilos agora vibram com o som das rodinhas das malas e dos alto-falantes dos guias turísticos. Há dias em que é impossível atravessar uma ponte sem esbarrar em dezenas de pessoas. Os venezianos aprenderam a caminhar de madrugada, quando as ruas ainda respiram, quando a cidade ainda é deles. Mas até esse direito está desaparecendo. O problema é mais profundo do que parece. O turismo em massa é um fenômeno global, mas em Veneza ele se tornou uma espécie de vício. A economia da cidade depende dele como um corpo depende de oxigênio e, ao mesmo tempo, está sendo sufocada por ele. Os grandes cruzeiros que chegam ao porto trazem mais do que viajantes. Trazem toneladas de poluição, vibrações que enfraquecem as fundações das casas e uma maré de consumismo que devora o que resta de autenticidade. E há uma ironia cruel nisso tudo. Veneza está morrendo de sucesso. Quanto mais famosa, mais próxima do colapso. Quanto mais admirada, mais explorada. É o destino trágico de todo lugar que vira produto. Você percebe a injustiça? Os mesmos canais que inspiraram poetas e pintores agora servem de pano de fundo para fotos rápidas e vídeos de 30 segundos. A beleza virou cenário descartável, e os moradores invisíveis vivem como fantasmas em sua própria cidade. Muitos fugiram, outros resistem, como se fossem guardiões de um templo em ruínas, mas o que poucos entendem é que esse processo não é apenas econômico, é espiritual. Quando um lugar perde sua alma, ele se torna um corpo sem espírito. E Veneza, que sempre foi símbolo de arte, mistério e espiritualidade, hoje vive o dilema de uma civilização inteira: vender a alma para sobreviver. As grandes corporações compram palácios históricos, transformam igrejas em hotéis e os canais em passarelas de luxo.
O dinheiro chega, mas a identidade vai embora. O som do comércio substitui o som das orações. E pouco a pouco, a cidade que nasceu da fé no impossível, erguer-se sobre a água, começa a naufragar na descrença moderna. O mais trágico é que esse modelo se repete em todo o planeta. Cidades que antes guardavam suas tradições, agora se vendem por cliques, por likes, por um reel de 15 segundos. A beleza virou moeda, a cultura virou performance, e o ser humano virou consumidor. Mas será que esse tipo de turismo realmente aproxima as pessoas ou apenas as distrai daquilo que deveriam sentir? Veneza é o laboratório perfeito para essa reflexão, um microcosmo da humanidade pós-moderna, uma cidade que mostra o que acontece quando o ter estado lá vale mais do que o ter sentido algo lá. As cenas que partem o coração, como um gondoleiro que ao fim do dia se apoia no remo exausto e murmura: "Eles me olham como parte da paisagem, mas ninguém pergunta meu nome." Ou a jovem estudante que atravessa o grande canal todos os dias e desabafa: "A gente estuda arte, história, filosofia, mas não consegue pagar o aluguel." O peso do turismo não é só físico, é moral. É o peso de saber que o mundo celebra o que está te matando, que as pessoas que mais amam. Veneza são as que menos a conhecem, e ainda há uma camada geopolítica nisso. O turismo global é uma forma de poder. As nações ricas viajam, exploram, gastam e voltam. As cidades antigas, especialmente as mais frágeis, se tornam colônias modernas desse sistema. Veneza é uma colônia do capital global, um território simbólico ocupado por interesses que a ultrapassam. O turismo, nesse sentido, é o novo império, e Veneza é seu campo de batalha. Mas nem tudo está perdido. Há um despertar silencioso acontecendo. Grupos locais lutam por limites de visitantes, por moradias acessíveis, por políticas que devolvam dignidade à cidade. E mesmo que pareça uma luta impossível, há algo profundamente humano nisso, porque resistir à desumanização é o último ato de fé. E talvez seja essa a lição que Veneza quer nos ensinar. O que torna um lugar sagrado não é sua beleza, mas sua verdade. A próxima vez que você viajar, olhe além da foto perfeita. Pergunte-se: estou admirando ou explorando? Porque cada vez que compramos uma lembrança sem entender sua origem, reforçamos o ciclo que destrói o que amamos. Veneza não está apenas pedindo ajuda, ela está nos dando um aviso. Um aviso sobre o preço de transformar tudo em mercadoria. Um aviso sobre o que acontece quando o mundo inteiro decide consumir, mas esquece de cuidar. E quando o último veneziano partir, quando as gôndolas se tornarem apenas relíquias de museu, talvez o turista olhe em volta e perceba, tarde demais, que a cidade dos sonhos se tornou uma cidade de fantasmas. Mas até lá, ainda há tempo de aprender, de mudar a forma como olhamos o mundo, de enxergar o invisível. Se essa reflexão abriu seus olhos para o outro lado do turismo, continue conosco. No próximo capítulo, você vai conhecer as histórias ocultas de quem ainda vive nas sombras dessa cidade submersa. Os que ficaram para lutar, os que amam um lugar que o mundo esqueceu de ouvir. Você já se perguntou quem são as pessoas que vivem nas cidades que o mundo visita? Quem acorda cedo antes dos turistas para preparar o café, abrir as janelas e varrer as calçadas, que em poucas horas estarão cobertas por passos desconhecidos? Em Veneza, essas pessoas existem, mas estão desaparecendo. E o mais assustador é que ninguém parece notar. Atrás das máscaras douradas e das vitrines brilhantes, há uma cidade paralela. Uma Veneza invisível, habitada por aqueles que resistem, silenciosamente, à maré do esquecimento. São eles, os gondoleiros, os padeiros, os pescadores, os velhos artesãos que carregam nos ombros o peso de manter viva uma história que o mundo inteiro aplaude, mas poucos compreendem. Maria, uma senhora de 83 anos, mora em Canarejo, um dos bairros mais antigos. Ela diz que a casa onde nasceu é como um barco preso no tempo. "Eu não tenho medo da água", ela sussurra. "Tenho medo de esquecer quem eu sou." As palavras dela cortam o ar como o som de uma gôndola passando devagar num canal vazio ao entardecer. É nesse contraste, entre o que se vê e o que se sente, que mora o verdadeiro drama de Veneza. A cidade não está apenas afundando nas águas, está afundando nas memórias. A cada ano, cerca de 1000 venezianos abandonam a cidade. Casas antigas viram hotéis,
Escolas fecham por falta de alunos. E o que antes era uma comunidade viva, com crianças brincando nas pontes e vizinhos conversando nas janelas, se transforma num cenário congelado, uma maquete habitada por fantasmas. Durante a noite, quando as luzes turísticas se apagam, há ruas inteiras em silêncio, janelas escuras, becos desertos. E quem fica? Os velhos, os que não têm para onde ir. De dia, parece uma cidade viva, diz Giorgio, ex-pescador, mas à noite parece um cemitério bonito. E ele tem razão. Há algo de profundamente melancólico na beleza de Veneza vazia. O som distante da água batendo nas paredes, o cheiro do sal e do mofo, os ecos das vozes que já não existem. Cada parede conta uma história de partida. Cada porta fechada esconde uma vida que não resistiu. Mas o que ninguém conta é o porquê dessas partidas. Não é apenas o turismo que expulsa, é o sistema. Os aluguéis chegam a custar o triplo do salário médio. Jovens são obrigados a se mudar para o continente, para cidades como Mestre ou Padova, e cruzar a ponte todos os dias para trabalhar em uma cidade que não podem mais chamar de casa. É uma forma moderna de exílio, morar perto, mas nunca mais pertencer. E isso cria uma ferida invisível, uma injustiça silenciosa, porque o mundo celebra Veneza como um ícone da cultura, mas a cultura de verdade, a viva, a humana, está sendo despejada. Os artesãos, por exemplo, estão desaparecendo. O mestre vidreiro de Murano, que aprendeu com o avô a domar o fogo e o vidro, agora trabalha para grandes marcas que vendem arte veneziana, feita em fábricas asiáticas. A costureira que bordava trajes de carnaval originais agora produz réplicas baratas para lojas de turistas. E o gondoleiro que conhecia cada curva da lagoa agora precisa fazer 40 passeios por dia, sorrindo para câmeras, enquanto o ombro dói e o coração pesa. Há uma frase que os mais velhos repetem: Veneza morreu quando os venezianos viraram atração. Mas talvez não tenha morrido. Talvez esteja dormindo, esperando que alguém volte a ouvi-la. Porque no fundo cada cidade é um ser vivo. E como todo ser, ela sente o descuido, sente a pressa, sente a ausência de quem a amava de verdade. Veneza era um santuário da alma, e agora é um mercado de corpos. O som das orações nas igrejas foi substituído pelo tilintar dos talheres de turistas, jantando em restaurantes com vista. Os sinos ainda tocam, mas agora parecem ecoar em desespero. E há uma ironia espiritual nesse colapso, porque Veneza, construída sobre a água, é a cidade da impermanência. Ela sempre soube que o tempo leva tudo, mas nunca imaginou que seria levada pela indiferença humana. O que está afundando não é o solo, é o sentido de pertencimento. Há, no entanto, lampejos de esperança. Alguns jovens estão voltando, criando cooperativas locais, tentando salvar o que restou da vida comunitária. Criam hortas nos telhados, vendem alimentos diretamente aos moradores, organizam festas tradicionais que não são para turistas. Eles dizem: não queremos que Veneza seja um museu, queremos que volte a ser uma casa. Mas é uma luta desigual. O dinheiro é um inimigo poderoso, e o tempo, um juiz implacável. E no meio disso, há pequenas histórias que quebram o coração, como a de Enzo, um gondoleiro que, depois de 40 anos de trabalho, viu o filho partir para Londres porque Veneza não tem futuro. Enzo continua nas águas, guiando estrangeiros que não falam sua língua. Às vezes, ele canta baixinho, não para os turistas, mas para o próprio mar. Eu canto para lembrar que ainda estou vivo, ele diz. E talvez seja isso que define os verdadeiros venezianos. A coragem de continuar flutuando, mesmo quando tudo parece querer afundá-los. No fundo, essa é a mesma luta de todos nós, a de não desaparecer dentro do próprio mundo que ajudamos a construir. Porque Veneza é mais do que uma cidade. É um espelho da humanidade, frágil, bela e em constante risco de se perder de si mesma. Quando olhamos para suas águas, estamos vendo nosso reflexo, a pressa, o consumo, o esquecimento, tudo o que transforma o que é vivo em espetáculo. Mas também vemos a esperança, o desejo humano de permanecer, de lutar, de amar o que é finito. E talvez essa seja a lição que ela quer nos deixar. O amor verdadeiro não é o que tenta impedir o fim, mas o que cuida até o último instante. Se essa parte da história tocou você, continue conosco. No próximo capítulo,
vamos revelar a verdade por trás da riqueza que sustenta essa cidade, uma economia de aparência, construída sobre promessas vazias e a ilusão de prosperidade. Você já se perguntou o que realmente sustenta uma cidade como Veneza? O que existe por trás dos cafés lotados na Piazza San Marco, das vitrines reluzentes de joias e máscaras, dos hotéis 5 estrelas com vista para o Grande Canal? Tudo parece prosperar, até que você olha mais de perto, porque o que brilha em Veneza não é ouro, é reflexo. E reflexo, por natureza, é ilusão. O visitante chega encantado, vê o luxo, os barcos privados, as luzes refletindo na água como se o tempo ali tivesse parado. Mas o que ele não sabe é que por trás dessa fachada de opulência há uma cidade que vive à beira da falência. Veneza é um palco de prosperidade que esconde uma realidade de colapso, uma economia construída sobre aparências, onde o dinheiro gira, mas não fica. Você percebe o paradoxo? A cidade que atrai bilhões em turismo é a mesma que vê seus moradores empobrecendo. As lojas de luxo pertencem a estrangeiros. Os cafés históricos, como o Café Florian, sobrevivem mais pela nostalgia do que pelo lucro, e enquanto o visitante paga 10 euros por um cappuccino, o garçom que o serve precisa pegar um barco e 2 ônibus para chegar em casa. Porque morar na própria cidade tornou-se um privilégio para poucos. Veneza é um corpo coberto de joias, mas com o coração cansado. As fachadas, lindas e coloridas, escondem apartamentos vazios, comprados por investidores que nunca pisam lá. Prédios inteiros transformados em Airbnb. Cada clique, cada reserva, cada vista romântica aluga um pedaço da alma veneziana. Giuseppe, um carpinteiro de 57 anos, me disse algo que nunca esqueci. Veneza é rica, mas só para quem não vive nela. Ele sorri com amargura enquanto observa o canal. O dinheiro passa por aqui como as marés. Entra, brilha e depois vai embora. E ele tem razão. A economia de Veneza não é uma economia de produção. É uma economia de espetáculo. Vive de vender uma experiência, uma fantasia de beleza e eternidade. Só que fantasias custam caro e mais cedo ou mais tarde, alguém paga a conta. Os pequenos negócios que antes eram o coração da cidade estão desaparecendo. Padarias, mercearias, alfaiates, substituídos por lojas de souvenirs. Produtos baratos com etiquetas Made in China vendem a ideia de autenticidade italiana. É a ironia máxima. O turista vai embora acreditando que levou um pedaço de Veneza, mas o que ele leva é plástico e mentira. E essa mentira é cara. Os custos de manutenção da cidade são absurdos. As pontes precisam ser reforçadas, os canais dragados, as construções restauradas. Mas o dinheiro que o turismo traz vai direto para grandes corporações, não para a população local. A riqueza circula por cima da cidade, como os cruzeiros gigantes que cruzam a lagoa, imponentes, barulhentos e indiferentes ao que destroem. Há algo quase trágico nesse contraste. Enquanto milhares de pessoas fazem fila para fotografar a Ponte dos Suspiros, muitos venezianos suspiram de verdade, ao verem a vida escapar por entre os dedos. É uma economia sem alma, dizem os mais velhos, e talvez estejam certos, porque quando o lucro se torna o deus de uma cidade, tudo o que é sagrado vira vitrine. As igrejas cobram entrada. Os concertos de música clássica são montados para selfies, não para escuta. Até as gôndolas, símbolo máximo da tradição veneziana, agora seguem rotas planejadas para melhor enquadrar o pôr do sol. Tudo virou performance, mas o preço do espetáculo é alto, e quem paga é quem vive nele. Muitos trabalhadores locais são explorados em jornadas longas e salários baixos. Jovens talentosos, formados em arte e cultura, acabam servindo mesas para sobreviver. É a inversão cruel da história. A cidade que um dia produziu os maiores pintores, arquitetos e pensadores da Europa, agora produz empregados temporários e sonhos quebrados. E há uma camada ainda mais sombria nessa economia. O tráfico de influência, os esquemas políticos, a corrupção por trás de obras públicas como o Projeto Mose, que prometia proteger Veneza das enchentes. Orçado em bilhões, virou sinônimo de escândalo, desvio de verba e promessas vazias. Querem salvar a cidade? Ironiza um morador. Primeiro precisariam salvar a consciência de quem a governa.
A verdade é que Veneza vive como uma atriz veterana de Hollywood, maquiada, admirada, mas profundamente solitária. E talvez seja por isso que ela continua encantando o mundo. Porque há algo de humano nessa decadência, algo que nos espelha. Nós também aprendemos a viver de aparências, a mostrar o que brilha e esconder o que dói. Veneza é o reflexo da nossa era, uma civilização que se endivida para parecer feliz, que se exibe enquanto afunda, e que vende o próprio passado para bancar o presente. Mas nem tudo está perdido. Ainda há resistência. Pequenos movimentos locais têm surgido para recuperar o que foi esquecido. Jovens empreendedores criam negócios sustentáveis, artistas reinventam o artesanato tradicional e moradores organizam protestos contra o turismo predatório. Eles acreditam que o verdadeiro futuro de Veneza não está no lucro, mas na memória. Queremos uma economia que respire, diz uma ativista, não uma que nos sufoque. E talvez seja esse o ponto de virada. Porque toda cidade, como toda pessoa, chega um dia ao limite do que pode fingir. E quando a máscara cai, o que resta é a verdade. Veneza pode voltar a ser o que sempre foi. Um símbolo de beleza, sim, mas também de fragilidade. Porque a fragilidade é o que a torna humana. E é aqui que a pergunta se impõe. Como uma maré subindo lentamente pelos degraus de uma igreja antiga. Será que estamos preparados para viver num mundo onde até a beleza tem preço? Ou será que já estamos, sem perceber, vendendo o que há de mais precioso em nós, só para continuar sendo vistos? Se essa história fez você enxergar o luxo de Veneza por outro ângulo, continue acompanhando. No próximo capítulo, vamos explorar o lado proibido dessa cidade. O que os turistas não veem, o que os guias não contam e o que a própria Veneza tenta esconder do mundo. Você já se perguntou o que acontece quando o sol se põe sobre as águas de Veneza? Quando os turistas voltam para seus navios, as lojas fecham as portas e os canais ficam mergulhados num silêncio inquietante. A maioria acredita que a cidade dorme, mas é exatamente aí que Veneza desperta, sua face sombria, secreta e proibida. Uma Veneza que poucos conhecem e que quase ninguém tem coragem de mostrar. A Cidade das Máscaras não é apenas o berço do romantismo, é também um dos lugares mais cheios de segredos da Europa. Atrás das fachadas coloridas e das pontes iluminadas, há becos tão estreitos que o vento parece sussurrar histórias que ninguém quer ouvir. Uma mulher de capa preta passa apressada. O som de passos ecoa na madeira úmida e, de repente, você sente. Há algo vivo, antigo, invisível, observando cada esquina. Veneza sempre teve uma alma dupla, luz e sombra, beleza e decadência. No século XVII, era conhecida como a cidade dos prazeres proibidos. Aristocratas mascarados se encontravam em salões clandestinos, escondidos atrás de cortinas de veludo, onde o som dos violinos se misturava a gemidos abafados e risadas perigosas. Carnaval, símbolo máximo da cidade, nasceu como uma rebelião contra as regras da igreja e da nobreza. Era o tempo em que todos podiam ser quem quisessem, desde que escondessem o rosto. Mas essa tradição nunca morreu por completo. Até hoje, há festas secretas em palácios esquecidos, organizadas por milionários estrangeiros e herdeiros decadentes. Lá dentro, tudo parece um ritual. Velas acesas, taças de cristal, máscaras antigas e um ar de mistério que mistura erotismo, arte e poder. O visitante comum nunca ouvirá falar delas, mas se você ficar tempo suficiente na cidade, vai perceber os sinais. Uma lanterna acesa num beco sem saída, um barulho de música distante vindo de uma janela fechada. Veneza nunca dorme, disse um antigo gondoleiro com um sorriso enigmático. Ela apenas troca de rosto. E esse rosto noturno carrega histórias que o turismo nunca mostraria. Histórias de contrabando, corrupção e segredos guardados sob as águas. A cidade que um dia foi o coração comercial da Europa, que enriqueceu com especiarias e sedas vindas do Oriente, também foi o berço de conspirações, traições e execuções. Nos tempos da República de Veneza, os muros do Palácio Ducal abrigavam um dos sistemas de vigilância mais temidos do mundo. As bocas da verdade, pequenas fendas esculpidas em pedra, onde qualquer cidadão podia denunciar anonimamente um vizinho. Acusações de heresia, adultério, traição. Um simples bilhete
podia decidir o destino de uma vida. A justiça veneziana era rápida, silenciosa. Os acusados desapareciam pelos corredores escuros que ligavam o palácio à prisão, através da temida Ponte dos Suspiros, onde o último sopro de liberdade era roubado antes da escuridão eterna. Hoje, turistas tiram fotos sorrindo sobre essa ponte, mas poucos sabem que, debaixo dela, ecoam os gemidos de quem nunca voltou. E talvez seja esse o encanto perverso de Veneza, o contraste entre a beleza que se mostra e o horror que se esconde. A cada esquina há uma história de poder e decadência. A cada palácio há uma lenda. Alguns dizem que, em noites de neblina, dá para ouvir o som de correntes vindo das paredes do Palácio Ducal. Outros juram ver sombras caminhando sobre as águas, antigos prisioneiros, amantes traídos, almas que se recusaram a partir. Mas o lado proibido de Veneza não está apenas nas lendas. Está no presente. Por trás das fachadas luxuosas, a corrupção moderna, tráfico de obras de arte, lavagem de dinheiro e acordos que mantêm a cidade como vitrine de um poder global invisível. É uma teia silenciosa onde políticos, empresários e velhos aristocratas se encontram. Tudo acontece discretamente, em jantares privados, em barcos que cruzam os canais à meia-noite. Ninguém vê, ninguém fala, mas todos sabem. Veneza é a capital do disfarce, me disse um professor local. Aqui nada é o que parece. Até a pobreza tem verniz, até o crime tem perfume. E é impossível não sentir o peso simbólico disso, porque no fundo, essa dualidade não é apenas da cidade, é da humanidade. Nós também usamos máscaras todos os dias. Escondemos dores com sorrisos, vaidades com bondade, ambições com humildade. Veneza é o espelho do mundo. Um lembrete de que toda luz precisa de sombra para existir. Mas há um detalhe que quase ninguém nota. No coração do labirinto veneziano, entre canais esquecidos e casas inclinadas, há pequenos santuários, imagens da Virgem e velas acesas por moradores anônimos. Em meio ao pecado e ao luxo, ainda há fé, ainda há gente que reza. Talvez seja isso que mantém a cidade de pé. Não as pedras, nem o dinheiro, mas a espiritualidade que resiste mesmo nas trevas. E isso nos faz pensar, será que o verdadeiro perigo não está nas águas que sobem, mas nas verdades que afundam? Será que o que ameaça Veneza não é o mar, mas o esquecimento do que ela representa? A luta eterna entre aparência e essência, prazer e culpa, riqueza e ruína. Enquanto o mundo corre para fotografar a superfície, a cidade guarda um aviso nas profundezas. Toda beleza tem um preço, e todo segredo uma hora vem à tona. E se há algo que Veneza nos ensina é isso: nada permanece escondido para sempre, nem nas sombras, nem na alma humana. Se essa parte te fez enxergar o outro lado de Veneza, o que vive por trás das máscaras, continue conosco. No próximo capítulo vamos mergulhar no destino inevitável dessa cidade, o colapso que já começou e o que ele revela sobre o futuro de todo o planeta. Imagine uma cidade inteira respirando pela última vez, o som das gôndolas batendo contra as paredes, o eco distante dos sinos, as janelas se abrindo devagar como se o tempo, por misericórdia, desse um suspiro antes de engolir tudo. É assim que Veneza vive hoje, entre o que foi e o que está prestes a deixar de ser. Mas o que realmente está afundando aqui não é apenas pedra, mármore ou madeira. É o símbolo mais belo e mais trágico da humanidade, a tentativa desesperada de segurar o que é passageiro. Veneza é o espelho do nosso mundo moderno, brilhante, conectado, lotado, mas cada vez mais vazio por dentro. Você já percebeu como nós também estamos se tornando assim? Vivemos cercados de imagens, distrações e ilusões. Construímos nossas próprias Venezas digitais, cidades de aparências, onde tudo parece bonito, mas nada é profundo. A cidade está desaparecendo, e talvez nós também estejamos. Em 1966, uma enchente histórica quase levou tudo. A água subiu rápido demais. Igrejas, praças, casas, tudo ficou submerso. Muitos achavam que aquele seria o fim, mas os venezianos reconstruíram tudo com as próprias mãos. Eles resistiram, e talvez seja essa a maior lição dessa cidade: o amor que se recusa a morrer. Há um detalhe que poucos percebem quando olham Veneza de cima: ela tem o formato de um peixe, e para alguns moradores isso é um sinal.
um símbolo de renascimento, porque mesmo afundando, o peixe continua a nadar. Mesmo prestes a ser engolida pelo mar, Veneza continua a brilhar. E talvez seja isso que o mundo precise aprender com ela. A beleza não está em durar para sempre, mas em deixar um rastro de alma antes de partir. As cidades desaparecem, os impérios caem, as pessoas vão embora, mas o que foi vivido com verdade nunca se apaga. Quando a maré sobe e cobre as ruas, os reflexos se multiplicam. As luzes parecem dançar sobre a água, e por um instante é como se o céu e a terra se misturassem. Como se Veneza, ao se render, finalmente se tornasse o que sempre foi, um sonho entre dois mundos. E esse sonho carrega um aviso para todos nós. Se você continuar vivendo apenas na superfície, um dia também vai afundar. Mas se aprender a olhar para baixo, para dentro, para o que realmente importa, vai descobrir que mesmo no caos há beleza. Mesmo na perda, há sentido. Mesmo no fim, há recomeço. Talvez a pergunta que Veneza quer deixar para você seja simples, mas profunda. O que você está fazendo com o seu tempo? Está construindo algo que vai permanecer ou apenas fingindo que vive? Porque o tempo passa, a maré sobe, as luzes se apagam, mas a alma de quem sente, de quem entende, de quem desperta, essa nunca se afunda. Veneza é o lembrete de que tudo o que é belo é também frágil, e é exatamente por isso que vale a pena ser protegido. Então, da próxima vez que você ver uma imagem dessa cidade, lembre-se, por trás daquela paisagem dourada há um aviso para o mundo. Ou aprendemos a cuidar do que amamos, ou veremos tudo desaparecer diante dos nossos olhos. E se você sentiu algo ao ouvir essa história, se uma parte de você entendeu que isso não é apenas sobre Veneza, mas sobre a vida, então não vá embora agora. Existem outras histórias escondidas, outras cidades prestes a sumir, outros mundos tentando nos ensinar antes que seja tarde. Siga essa jornada, porque cada lugar tem uma alma, e cada alma tem algo urgente a dizer. Se essa história te fez ver o mundo de um jeito diferente, inscreva-se agora. A próxima viagem vai te levar ainda mais fundo, para o ponto onde o que desaparece revela o que realmente importa.